Pense comigo, quantas vezes você já ouviu alguém dizer que Maria teve outros filhos além de Jesus? Esse é um dos argumentos mais usados para questionar a fé católica. Mas será que isso é verdade? A Bíblia realmente diz que Maria teve outros filhos? Ou será que há um grande mal-entendido sobre essa questão? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus estejam sobre você e sua família neste momento. Você está no canal Adorável Deus. Hoje, vamos falar sobre um dos temas mais polêmicos da fé cristã. Maria teve outros filhos? O que a Bíblia realmente diz sobre isso? Será que a Igreja Católica está errada ao ensinar que Maria permaneceu virgem? Antes de mergulharmos profundamente nesse estudo, já peço a você, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora, eu convido você a levantar as mãos e fechar os olhos para fazermos uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por este momento de aprendizado e reflexão. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra nosso entendimento e ilumine nosso coração para compreendermos a Tua palavra. Que toda dúvida seja dissipada e que possamos crescer na fé e no conhecimento da verdade. Derrama sobre nós a Tua bênção e protege nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos direto ao ponto. Por que tantas pessoas acreditam que Maria teve outros filhos? Essa ideia vem principalmente de algumas passagens bíblicas que mencionam os irmãos de Jesus. Um exemplo disso está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, onde as pessoas de Nazaré dizem: Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? À primeira vista, parece claro que Jesus tinha irmãos biológicos. Mas será que essa é a interpretação correta? Para entender isso, precisamos lembrar de algo fundamental: a cultura e a linguagem do povo hebreu. Na tradição judaica, o termo irmão não se referia apenas aos filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Ele era usado para primos, parentes próximos e até mesmo membros do mesmo povo. Um exemplo disso pode ser encontrado no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Abraão diz a Ló: Não haja desavença entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Mas sabemos que Abraão e Ló não eram irmãos de sangue. Ló era sobrinho de Abraão. Isso nos mostra que, na cultura bíblica, o termo irmão tinha um significado muito mais amplo do que usamos hoje. Além disso, se Maria tivesse tido outros filhos, seria estranho que Jesus, ao morrer na cruz, confiasse sua mãe ao discípulo João, como está em João capítulo 19, versículos 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Se Maria tivesse outros filhos, como Tiago, José, Simão e Judas, por que Jesus a entregaria a João? Pela cultura judaica, os filhos mais novos deveriam cuidar da mãe viúva. O fato de Jesus confiar Maria a João é uma forte evidência de que ela não tinha outros filhos biológicos. Isso nos leva a outro ponto importante: a tradição da Igreja. Desde os primeiros séculos, os cristãos sempre defenderam a virgindade perpétua de Maria. Padres da Igreja, como Santo Agostinho e São Jerônimo, explicaram que os irmãos de Jesus eram, na verdade, primos ou parentes próximos. Diante disso, podemos ver que a ideia de que Maria teve outros filhos surge de uma interpretação equivocada das Escrituras e do desconhecimento da cultura judaica. E você já tinha ouvido essa explicação? Deixe seu comentário aqui abaixo e compartilhe sua opinião. Outra prova importante de que Maria não teve outros filhos é o título que a Igreja sempre atribuiu a ela: sempre virgem. Esse não é um ensinamento novo, nem algo que surgiu depois de séculos, mas uma verdade presente na fé cristã
desde os primeiros tempos da Igreja. Mas por que a virgindade perpétua de Maria é tão importante? Algumas pessoas dizem que isso não faz diferença para a fé cristã. Mas na verdade faz toda a diferença? Vamos entender o motivo. Desde o início, a Igreja sempre reconheceu Maria como a Arca da Nova Aliança. Assim como a Arca da Aliança no Antigo Testamento foi consagrada unicamente para Deus, Maria também foi separada para uma missão única: ser a mãe do Salvador. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35, o anjo Gabriel diz a Maria: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que há de nascer será santo e será chamado Filho de Deus." Veja que expressão forte. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Isso nos lembra a presença de Deus na Arca da Aliança do Antigo Testamento, que era sagrada e não podia ser tocada de forma comum. Assim como a Arca da Aliança era intocável por mãos humanas, Maria foi preservada para uma missão única e exclusiva: gerar o Filho de Deus. Se Maria tivesse tido outros filhos, isso significaria que seu ventre, que foi a morada do próprio Deus, teria sido usado para gerar outros homens comuns. Isso seria uma grande contradição com tudo o que a Bíblia ensina sobre a santidade da sua missão. Além disso, muitos questionam: mas e José? A Bíblia diz que ele não teve relações com Maria até o nascimento de Jesus, como vemos em Mateus capítulo 1, versículo 25. Mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. O problema aqui é que no idioma original da Bíblia, a palavra até não implica necessariamente uma mudança posterior. Podemos ver isso em outro exemplo bíblico, no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso significa que, depois que os inimigos forem colocados debaixo dos pés de Cristo, ele deixará de estar à direita de Deus? Claro que não. O mesmo acontece com Maria. Quando a Bíblia diz que José não a conheceu até o nascimento de Jesus, isso não significa que depois disso ele teve relações com ela. Esse é apenas um modo de dizer que Jesus nasceu de uma virgem, confirmando a profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Os primeiros cristãos sabiam disso. São Jerônimo, um dos maiores estudiosos da Bíblia, escreveu no século IV que aqueles que dizem que Maria teve outros filhos interpretam a Escritura de maneira equivocada. Santo Agostinho também defendeu que Maria permaneceu virgem porque era totalmente consagrada a Deus. Outro argumento importante está na tradição da Igreja. O Concílio de Latrão, no ano de 649, já declarava como dogma a virgindade perpétua de Maria. Isso significa que a crença de que Maria nunca teve outros filhos não foi uma invenção posterior, mas algo que sempre fez parte da fé cristã. E mais, pense no próprio José. Ele era um homem justo, escolhido por Deus para ser o guardião da Sagrada Família. Será que ele tomaria para si aquela que foi escolhida para gerar o Filho de Deus? Os escritos antigos dizem que José era um homem mais velho e que assumiu a missão de proteger Maria, não de ter uma vida conjugal com ela. Diante de tudo isso, podemos ver claramente que a Bíblia, a tradição e a lógica apontam para a virgindade perpétua de Maria. O erro de alguns grupos está em interpretar as Escrituras de maneira isolada, sem considerar o contexto judaico e o ensinamento da Igreja desde os primeiros séculos. Mas agora eu te pergunto, faz sentido para você essa explicação? Deixe seu comentário aqui. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Maria é a Arca da Nova Aliança, e eu creio na sua virgindade perpétua. Além da Bíblia e da tradição da Igreja, há outra questão muito importante: o testemunho dos primeiros cristãos. Se Maria tivesse tido outros filhos, os primeiros discípulos de Jesus e os cristãos dos primeiros séculos certamente teriam falado sobre isso. Mas não há nenhum registro histórico de que Maria teve outros filhos.
Pelo contrário, os escritos antigos reforçam que Maria sempre foi virgem. Um dos documentos mais antigos que menciona isso é o chamado Proto-Evangelho de Tiago, escrito no século II. Esse texto, que não está na Bíblia, mas era conhecido pelos primeiros cristãos, afirma claramente que Maria foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Mas alguém pode perguntar: se os chamados irmãos de Jesus não eram filhos de Maria, quem eram eles então? A resposta está na própria Bíblia e na história da Igreja. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 40, vemos a lista de algumas mulheres que estavam presentes na crucificação de Jesus. Havia também algumas mulheres olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Veja que Tiago e José, que são chamados de irmãos de Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 55, são na verdade filhos de outra Maria, e não da mãe de Jesus. Essa outra Maria era esposa de Cleofas, como João capítulo 19, versículo 25 nos mostra. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ou seja, Tiago e José eram primos de Jesus e não irmãos de sangue. Mas e Simão e Judas? A tradição da Igreja nos ensina que Simão era outro parente de Jesus, possivelmente um primo, e que Judas era Judas Tadeu, um dos 12 apóstolos. Em sua própria carta na Bíblia, Judas se apresenta assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Carta de Judas, versículo 1. Ele poderia muito bem ter dito, irmão de Jesus, se realmente fosse um irmão biológico dele. Mas ele não faz isso, o que confirma que essa relação de irmãos era no sentido amplo de parentesco. Outro detalhe importante: nos Atos dos Apóstolos, quando os discípulos se reúnem após a ascensão de Jesus, o texto diz: todos eles perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Se esses irmãos fossem filhos de Maria, por que a Bíblia nunca menciona os filhos de Maria? Sempre que ela é citada é apenas como Maria, mãe de Jesus, nunca como Maria, mãe de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Isso reforça que os chamados irmãos de Jesus eram, na verdade, seus primos ou parentes próximos. Agora vejamos outro ponto. Se Maria tivesse tido outros filhos, a devoção a ela teria sido diferente nos primeiros séculos do cristianismo. Mas o que vemos é exatamente o contrário. Desde os primeiros séculos, Maria foi honrada como a mãe de Deus e como a sempre virgem. Os cristãos sempre acreditaram que Maria teve um papel único na história da salvação. Santo Irineu, que viveu no século II e foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João, já falava sobre a importância de Maria e sua virgindade perpétua. São Jerônimo, no século IV, escreveu um tratado inteiro para refutar aqueles que diziam que Maria teve outros filhos, e o próprio Concílio de Éfeso, no ano de 431, proclamou oficialmente que Maria era a mãe de Deus, reforçando a sua santidade e missão única. Diante de todas essas provas, tanto bíblicas quanto históricas, podemos concluir que a ideia de que Maria teve outros filhos não se sustenta. É um erro de interpretação causado pela falta de conhecimento da cultura judaica e da tradição cristã primitiva. Agora eu te pergunto, você já tinha visto essa explicação antes? O que achou dessas provas? Deixe seu comentário. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Maria é a mãe de Deus, e eu creio na sua virgindade perpétua. Agora que já analisamos as evidências bíblicas, históricas e patrísticas sobre a virgindade perpétua de Maria, precisamos refletir sobre algo muito importante. Por que isso ainda gera tantas dúvidas entre os cristãos? A resposta está na maneira como algumas denominações cristãs interpretam a Bíblia. Infelizmente, a reforma protestante trouxe consigo a rejeição de muitas doutrinas que sempre foram aceitas pelos cristãos desde os primeiros séculos.
Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores, inicialmente ainda acreditavam na virgindade perpétua de Maria, mas com o tempo, grupos protestantes começaram a negar essa verdade. Mas aqui está algo interessante. Se essa crença fosse uma invenção da Igreja Católica, por que os primeiros reformadores não a rejeitaram? Martinho Lutero, por exemplo, escreveu: Cristo nosso Salvador foi o fruto real e natural do ventre virginal de Maria. Isso se deu sem a participação de um homem, e ela permaneceu virgem mesmo depois disso. João Calvino também afirmou que não era razoável acreditar que Maria teve outros filhos. E John Wesley, fundador do movimento metodista, escreveu que Maria permaneceu uma virgem pura e imaculada. Ou seja, até mesmo os reformadores protestantes reconheceram que a doutrina da virgindade perpétua de Maria era verdadeira. O problema veio depois, quando grupos mais recentes começaram a rejeitar a tradição da Igreja e a interpretar a Bíblia de forma isolada. Mas agora pense comigo, se essa doutrina fosse uma mentira, como ela poderia ter sido aceita pelos cristãos por mais de 1000 anos sem questionamento? Como poderia ter sido defendida por santos, doutores da Igreja e até mesmo pelos primeiros reformadores? Isso nos mostra que a virgindade perpétua de Maria não é apenas uma crença qualquer, mas uma verdade que faz parte do depósito da fé cristã. Outro ponto fundamental: se a Igreja Católica estivesse errada sobre esse ensinamento, isso significaria que Deus permitiu que toda a Igreja vivesse em erro por mais de 1000 anos. Isso seria compatível com a promessa de Jesus de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua Igreja? Claro que não. A verdade é que a doutrina da virgindade perpétua de Maria está firmemente enraizada na Bíblia, na tradição e no ensinamento constante da Igreja. Ela não é um detalhe secundário, mas uma parte essencial da nossa fé. Mas talvez você se pergunte: ok, mas por que isso é tão importante? O que isso muda na minha vida espiritual? A resposta é simples. Maria não é apenas um personagem da história bíblica, mas um modelo para todos nós. Ela nos ensina o que significa ser totalmente dedicado a Deus. Sua virgindade perpétua não é apenas um fato teológico, mas um sinal da sua total consagração ao Senhor. Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador, e sua vida foi inteiramente dedicada a essa missão. Ela nos mostra que, quando confiamos em Deus e nos entregamos a Ele de todo o coração, Ele realiza grandes coisas em nós e através de nós. Por isso, negar a virgindade perpétua de Maria não é apenas um erro teológico, mas uma perda espiritual. Porque ao compreender essa verdade, podemos nos inspirar na vida dela e buscar uma entrega mais profunda a Deus. Agora eu quero te fazer um convite especial. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você compreendeu melhor a importância da virgindade perpétua de Maria e deseja viver uma fé mais profunda, eu te convido a reafirmar seu compromisso com Deus. E se você ainda não entregou totalmente sua vida a Cristo, este é o momento. Abra seu coração para Jesus, peça a intercessão de Maria e entregue sua vida nas mãos de Deus. Agora, antes de encerrarmos, eu quero que você escreva nos comentários: eu creio na virgindade perpétua de Maria e na promessa de Cristo para a sua Igreja. E não se esqueça, inscreva-se no canal Adorável Deus. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa verdade tão importante. Que Deus te abençoe. Que Maria interceda por você e que a paz de Cristo esteja sempre no seu coração. Nos vemos no próximo vídeo.